Graça e paz para todos os eleitos e abençoados do Pai. Melhor noite para todos, repleto de graça, felicidade, vitória e muitas bênçãos para a glória de Deus. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí graça e paz e um alô para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os meus amados irmãos aqui pelo Facebook. E eu quero dizer para os irmãos que eu tenho 2 canais no YouTube, e todos os 2 canais estão assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. E em um canal eu tenho quase 330 inscritos, e no outro canal eu tenho 510 inscritos. Eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos em um dos meus canais aí no YouTube, e eu peço aos irmãos que estão inscritos no outro canal, a qual eu tenho quase 330 inscritos, que vocês se inscrevam aí nesse canal meu que tem 510 inscritos, viu? Me ajude a chegar a 1000 inscritos, pois nós estamos pregando aí o verdadeiro Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça de Deus. E para mim é uma honra, é uma honradez ter os irmãos como meus amigos aqui no YouTube. Então, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Glórias a Deus. Eleitos abençoados, eu vou fazer uma breve confissão, uma breve oração. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O mesmo Paulo também disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, para Timóteo, seu filho na fé. Paulo disse, quero que ore por todos os homens, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas por olhar, por falar, por praticidade, por obra, por pensamento. Pai, Senhor, me perdoe em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu engrandeço o teu nome, eu te exalto, eu te louvo, pois acima de ti não há nada maior. O Senhor é maior do que tudo e do que todos. O Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é poderoso. O Senhor é todo-poderoso. Pai dos Espíritos, eu te peço, toma o primeiro lugar. Toma a primazia nessa live. Fala conosco de uma forma tremenda, gloriosa. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes. Que as pessoas que vão ouvir essa mensagem da graça de Deus sejam transformadas, impactadas pelo poder de Deus, que é a pregação do Evangelho, pelo poder de Deus, que é o Evangelho, que teu Espírito Santo possa falar melhor nos corações. Paizinho, eu também oro nesse momento pelas vidas que estão com HIV, com câncer, com doenças incuráveis, coronavírus, seja lá qual for, e eu te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Senhor cure essas vidas, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Pai dos Espíritos, eu oro também pelas vidas que estão nas drogas, as vidas que estão nos presídios, presidiários, e eu te peço, liberta eles daquela vida, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, ó Paizinho. Paizinho, também eu te peço que em nome do Cristo ressuscitado, o Senhor tome o primeiro lugar, primazia nessa live, que teu Espírito Santo possa empurrar um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes, e que teu povo seja transformado e libertos através dessa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da Graça. Espírito Santo, me usa uma vez mais, pois na carne eu sou falho, na carne eu sou imperfeito,
mas no espírito, meu espírito é perfeito diante de ti. Ora, na carne eu sou falho, cometo as obras da carne, mas no espírito eu sou um espírito perfeito, porque eu vim do céu. O Espírito que está dentro de mim veio de Deus e para Deus vai voltar no tempo certo. Glória a Deus. O Espírito que está dentro de mim, glória a Deus, ele é perfeito, ele é santo. O Espírito que está dentro de mim, ele veio de Deus e vai voltar para Deus na hora certa. E eu te peço, Paizinho, me usa segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai, eu declaro que a cura já é uma realidade aqui nessa live. Eu declaro que as portas não se abrirão, mas que as portas já estão abertas nessa noite. Eu declaro que a depressão já foi embora em nome de Jesus ressuscitado. Eu declaro como filho de Deus que o câncer já saiu dessa vida e que essa vida já está curada em nome do Cristo ressuscitado. Pai, eu oro também por essa mulher, por esse homem que está com depressão, está querendo cometer o suicídio, dê livramento de morte, tenha misericórdia, dá livramento, segundo a tua vontade. Pai, eu oro por essa mãe de família, por esse pai de família, que seus filhos estão nas drogas, eles estão preocupados, não conseguem pegar no sono, dormir à noite, preocupado com a filha na balada, nas drogas, no tráfico. Eu te peço, liberta essas vidas segundo a tua vontade, Paizinho. Eu também te peço, Pai, que em nome do Cristo ressuscitado o Senhor me use como o Senhor nunca me usou nessa terra, nessa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da graça de Deus. Amém. Amados, glórias a Deus, bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Compartilhe essa live aí para que mais pessoas sejam impactadas com essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que são pregadores do Evangelho da graça. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm pregado aí o Evangelho da graça de Deus, os nossos irmãos, que Deus continue usando cada um, né, para a glória de Deus, como tem usado. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos pregadores da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ao texto, livro histórico de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 19 e diante. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo de número 19 e diante. Diz assim, livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 19 e diante. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Segundo a pedagogia, diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, que é grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, meus irmãos, Jesus de Nazaré estava conversando com seus 12 discípulos, alunos, que também eram apóstolos. E Jesus de Nazaré estava falando sobre 3 eventos que ia acontecer. E ele estava falando para os seus 12 discípulos sobre 3 eventos que ia acontecer e que já aconteceu.
Primeiro evento, Jesus de Nazaré estava falando sobre a queda do Templo de Jerusalém. Porque o Templo de Jerusalém era o maior representante da lei mosaica, da Torá, da lei de Moisés. Segundo evento, Jesus estava falando da sua segunda vinda, da sua volta, do seu retorno. Terceiro evento, Jesus estava falando sobre as coisas que ia acontecer antes de 70 na sua geração. E que coisas são essas que Jesus de Nazaré, ele disse para os seus 12 alunos, seus 12 discípulos que eram judeus de origem judaica? Livro histórico de Mateus, capítulo 24, está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Esse templo aqui foi o templo de Jerusalém. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Primeiro, Jesus estava falando que com a destruição do templo de Jerusalém, quando o templo de Jerusalém caísse em 70 DC depois de Cristo, ele ia voltar. E que um dos sinais da sua volta era a destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Aí no versículo 3 está escrito: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os 12 apóstolos, que também eram alunos de Jesus de Nazaré, discípulos, perguntou para Jesus de Nazaré: Dize-nos, né? Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus falou sobre os sinais que ia ocorrer, que ia acontecer antes da sua vinda, vindo sobre as nuvens, trazendo justiça e juízo, que ocorreu no ano 70. No versículo 4, Jesus de Nazaré disse assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo aconteça, né? Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Fim de quê? O fim de todas as coisas que ocorreu em 70 depois de Cristo. 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então Jesus de Nazaré falou para os seus 12 discípulos que tudo isso aqui, guerra, rumores de guerra, surgimento de falsos profetas, falsos cristos, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, peste, fome, tudo isso ia acontecer antes de 70, antes da sua segunda vinda, antes da sua vinda. Aí no versículo 8 ele falou assim: mas todas essas coisas são princípios das dores. Princípio das dores quer dizer que não era ainda a grande tribulação. A grande tribulação que ocorreu, a grande aflição, era ainda o princípio das dores. Isso aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora. Quando Jesus falou sobre princípio das dores, eu imagino uma mulher grávida, antes de dar a luz ao filho, ao bebê, ela passa por diversas contrações, diversas dores, diversas contrações antes de dar luz ao filho. Assim também é o que ocorreu aqui, nesse palco escatológico. O que ocorreu aqui, no livro histórico de Mateus, princípio das dores, é que tudo isso aqui que Jesus falou para os seus 12 discípulos, peste, terremoto, surgimento de falsos cristos, falsos profetas, nação contra nação, reino contra reino, ainda não era o fim, era tão somente o princípio das dores.
Isso aqui ainda não era a grande tribulação, era o princípio das dores. Versículo 9 ele disse: então vos hão de entregar para a sede atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gente por causa do meu nome. Pegou a visão? O Jesus histórico, Jesus de Nazaré, estava falando isso, meus amados irmãos, para os seus 12 discípulos. Jesus disse para eles que eles seriam atormentados e seriam mortos e seriam odiados de toda a gente por causa do seu nome. Toda a gente da onde? Brasil, Canadá, França, Europa, China? Não. Toda a gente é de todas as cidades de Israel, em todo o mundo religioso de Israel. E justamente em todo o mundo religioso de Israel, os 12 foram perseguidos e foram odiados. E muitos deles foram mortos, foram atormentados e foram mortos por amor ao nome de Cristo. 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvação para ir para o céu? Não. Esse será salvo aqui é salvo do juízo que ocorreu no ano 70. Quando Jesus veio sobre as nuvens, trazendo justiça, trazendo juízo sobre os judeus, Jesus disse que se eles perseverassem até o fim, eles seriam salvos do juízo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esse todo mundo aqui é todo mundo religioso de Israel, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Então Jesus estava dizendo para os seus 12 apóstolos, depois que esse evangelho for pregado em todo o mundo aqui de Israel, depois que vocês pregarem esse evangelho em todo o mundo de Israel, virá o fim. E o fim aconteceu em 70. Que evangelho? O evangelho do reino. Porque Jesus de Nazaré não pregava o evangelho da graça, Jesus de Nazaré pregava o evangelho do reino, o evangelho da circuncisão. Pedro, Tiago e João, chamados coluna da igreja, eles também pregavam o evangelho da circuncisão, do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei de Moisés e do reino dos céus, do reino de Deus. Eles não pregavam o evangelho da graça. O evangelho da graça quem pregou foi Paulo. 15. Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. Observou que Jesus estava falando que tudo isso aqui, antes da sua vinda, da sua segunda vida, ia ocorrer lá em Israel e não no Brasil? Porque aonde fica a Judéia? Em Israel, em Jerusalém. Se os crentes estão esperando Jesus voltar ainda, então eles têm que se mudar para Jerusalém, lá para a Judéia, e eles têm que ir para os montes lá na Judéia, tem que ir para os montes na Judéia, esperar Jesus voltar. Só que Jesus não disse isso para os crentes de hoje. Jesus não disse isso para o Canadá, para a China, para o Brasil. Jesus disse isso para os judeus, para os seus 12 discípulos de origem judaica. Então os que estiverem na Judéia que fuja para os montes. Então, amados, eu quero pregar aqui nessa live subalterno, subordinado, obediente ao tema. A falsa esperança da grande tribulação. Os religiosos, especialmente os evangélicos, eles têm medo da grande tribulação. Qualquer guerra que eles veem, eles falam, é a grande tribulação, é o apocalipse. Qualquer coisa que eles veem, eles dizem, é a grande tribulação. Bem que está escrito na palavra que vai vir uma grande tribulação. Mas essa grande tribulação, meu amado, já ocorreu. Não vai ocorrer novamente, porque essa grande tribulação já ocorreu na época de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré estava falando para os judeus, para os seus 12 apóstolos, e não para o Brasil. Tanto é que no versículo de número 21, Jesus de Nazaré disse assim para os 12:
Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Aqui Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos que ia ocorrer uma grande tribulação, a qual nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco haverá jamais. Ele disse para os seus 12 discípulos, olha, vai ter uma grande tribulação. E essa grande tribulação que vai vir aí sobre vocês, essa grande tribulação que vai vir, ela nunca aconteceu, nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Então Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos que não haverá mais grande tribulação. Ele disse que havia uma grande tribulação, a qual nunca houve desde o princípio do mundo. Nem tampouco haverá jamais. Se o próprio Jesus disse que não vai haver mais grande aflição, grande tribulação, por que os intitulados pastores pregam para os seus membros, para eles ficarem preparados que vai ter grande tribulação? Alguma coisa está errado aqui. Ou Jesus de Nazaré foi um grande mentiroso, e o que ele falou isso aqui não deve ser levado em consideração, é uma mentira que ele disse, ou os intitulados pastores estão manipulando o povo para prender dentro dos seus tempos religiosos. Porque eles dizem, vai haver uma grande tribulação. Jesus de Nazaré nos diz de sua carne disse, porque haverá uma grande aflição, uma grande tribulação, a qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais, gente. Ele disse que não vai ter mais grande tribulação. E os crentes estão aí com medo de quê? Da besta, da grande tribulação. Você vai para onde? Eu vou para a igreja. Por quê? Porque vai haver uma grande tribulação. E a gente tem que estar preparado, porque vai ter o chip da besta. Vai vir um chip e a gente vai ter que, para comprar, ou para beber, ou para comercializar, só se aceitar o sinal da besta, o chip da besta. Mas quem inventou isso foi a religião evangélica, meu amado. Não tem esse negócio de chip de besta. Não tem esse negócio, meu amado, de chip de besta. Quem inventou isso foi a religião. Porque Jesus de Nazaré disse que não ia haver mais grande tribulação. Entende, meu amado? E os religiosos, qualquer guerra que vê, a grande tribulação está chegando. Se prepare, irmão, a gente vai sofrer. Vai chegar um tempo que os alimentos vão ficar caros, a gente vai sofrer porque a grande tribulação é o apocalipse e o anticristo vai se manifestar. Mas, meu amado, Jesus de Nazaré disse que não haverá mais tribulação. Ele disse que não haverá mais grande tribulação. Sobre a igreja dos gentios não há grande tribulação, não há condenação e não há juízo, disse Paulo, cheio da unção de Deus, pregando aos romanos, em Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre os gentios, sobre os judeus sim, houve uma condenação. Houve uma grande tribulação. Sobre nós gentios não há condenação. Não há grande tribulação. Atribulados estão os crentes dentro dos tempos religiosos, com a mente atribulada. É o que, irmão? É a besta. É o que, irmão? É o inferno. É o que, irmão? O anticristo. É o que, irmão? A grande tribulação. Então, não há grande tribulação. Então, Jesus estava falando que esses eventos aqui ia acontecer, ia correr antes da sua vinda, trazendo juízo e justiça sobre a nuvem e sobre os judeus. Pegou a visão? Ele não disse isso para os brasileiros. Olha, Mateus 24, 29. Está escrito assim, eu vou ler para você. E logo depois da aflição, ou da tribulação, da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Pode parar isso aqui. Jesus de Nazaré disse aos 12 judeus judaicos, aos 12 discípulos, que também eram apóstolos, o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação daqueles dias, ou grande tribulação,
o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Pode parar isso aqui. Isso aqui é uma figura de linguagem. No sistema religioso, o que é que os intitulados pastores falam com essa palavra? Irmão, antes que Jesus volte, vai ter uma grande tribulação. O sol vai ficar escuro, o sol vai escurecer, meus irmãos. O sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, também vai escurecer a lua. As estrelas, eles usam literalmente essa palavra, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Eles falam que vai ter um grande acontecimento catastrófico sobre a terra, que o sol não vai dar a sua luz, o sol vai ficar escuro. Eles também pregam dizendo que a lua não vai dar a luz, que as estrelas vão cair do firmamento, que as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Mas isso aqui é uma figura de linguagem. Tu te lembras que lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 15 em diante, quando José teve o sonho que o sol, que o sol e as estrelas se curvariam a ele? Tu te lembra? Eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 37, o versículo de número 9. E sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Pode parar isso aqui. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quer dizer que o sol e a lua e 11 estrelas iam se inclinar para José? Literalmente falando. Quer dizer que o sol, a lua e 11 estrelas se prostrar, se inclinar para José? Não, senhor. Isso aqui é uma figura de linguagem. O que José estava dizendo para os seus irmãos é o seguinte. Esse texto aqui quer dizer o seguinte. O sol e a lua e as 11 estrelas que iam se inclinar diante de José, o sol e a lua fala de poderes. Foi os poderes da época. Os caras lá da terra do Egito que tinham poder, que eram servo do rei, faraó, de Ramsés, que tinham autoridade, eles se curvaram diante de José, porque José se tornou governador de toda a terra do Egito. Então, os poderes que eram os oficiais do rei, os mensageiros, servos do rei Ramsés, de faraó, se inclinaram diante de José. E essa expressão 11 estrelas quer dizer que seus 11 irmãos iam se prostrar diante dele, iam se inclinar diante de José. Isso aqui é uma figura de linguagem. E os judeus falavam por figura de linguagem, eles entendiam figura de linguagem. Pois no antigo pacto, na velha aliança, Deus falava por parábola, figura de linguagem. E Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, usava muito parábola, figura de linguagem. Para os gentios, não. Para os gentios, o Pai não se manifesta por parábola, não fala por parábola, por figura de linguagem. Para os gentios, o Pai abriu seu coração e abriu a revelação da graça para Paulo no terceiro céu, e nós entendemos claramente o que ele nos fala hoje, por intermédio do Evangelho do Cristo ressuscitado. Para os gentios, o Pai abriu o coração, ele não fala conosco por parábola. A nós, gentios, o Pai fala claramente. E nós, com a mente de Cristo ativada, entendemos o que o Pai está falando por intermédio do Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, amados, essa expressão aqui do livro histórico de Mateus, capítulo 24, sabe o versículo 29, que diz: e logo depois da tribulação, ou da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui era uma figura de linguagem. Jesus de Nazaré estava falando aqui, estava verbalizando, profetizando, estava dizendo aqui, que quando Jerusalém fosse invadida pelos soldados romanos, a comando do general romano, filho de Vespasiano, Tito, general Tito, os poderes de Israel
cairiam. Os poderes de Jerusalém, de Israel, cairiam, porque aqui é uma figura de linguagem. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu seriam abaladas. Isso quer dizer que os poderes de Jerusalém, de Israel, iam cair. E caíram mesmo no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II, filho de Vespasiano, invadiu Jerusalém, que o exército romano sitiou, cercou Jerusalém, o poder de Jerusalém caiu. Então isso aqui é uma figura de linguagem. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Observe, todas as tribos da terra aqui é as 12 tribos de Israel, tá? As 12 tribos de Israel. Graça e paz, ministro de um novo pacto, de uma nova aliança, pregador do Evangelho da Graça, irmão Reginaldo Bertoso, pregador das insondáveis revelações do Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado. Seja bem-vindo, meu amado, à nossa live nessa noite. Esteja à vontade aí para comentar, deixar seu comentário e a sua opinião. Que Deus continue te abençoando e que o irmão continue pregando o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus. Seja bem-vindo. Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, quem esperava o Filho do Homem eram os discípulos, eram os 12 apóstolos, eram os 12 alunos de Jesus de Nazaré. A igreja de Cristo, o filho das pessoas gentílicas, não espera o Filho do Homem. A igreja de Cristo, gentílica, tem um Cristo ressuscitado em espírito, no seu espírito. Como é que a gente vai esperar alguém que já mora no nosso espírito? Não tem como esperar. Se Cristo ressuscitado mora dentro de você, não tem como você esperar mais ele. Quem esperava ele eram os discípulos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. A expressão todas as tribos da terra se lamentarão foi as 12 tribos de Israel. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Só que essa expressão vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória quer dizer trazendo justiça e juízo, porque a expressão na Bíblia vindo sobre as nuvens do céu quer dizer trazendo juízo e justiça. Não é literalmente vindo sobre as nuvens do céu, literalmente, como o sistema religioso e os intitulados pastores pregam para o povo. Porque os intitulados pastores pregam que quando Jesus vem sobre as nuvens, e eles usam essa nuvem aqui, né? Essas nuvens literalmente, diz que todo olho verá. Mas hoje, ele não é mais Jesus de Nazaré. Ele foi Jesus de Nazaré. Hoje, ele é Espírito. Disse Paulo pregando à igreja que se reunia na cidade de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, ele hoje é Espírito. Então, se essa palavra que os intitulados pastores pregam disseram que ele vai vir sobre a nuvem e todo mundo vai ver ele, então quer dizer que ele vai voltar de novo antes da cruz e vai se transformar novamente em carne em Jesus de Nazaré. Porque não tem como ver Espírito vindo sobre a nuvem. Tem como ver Espírito? Não. Porque Espírito não se vê. Os intitulados pastores dizem, porque ele já vem sobre as nuvens e todo olho verá. Mas como é que você já vê um espírito? Espírito não se vê. Ou será que ele vai se transformar novamente em Jesus de Nazaré e ele vai vir em carne sobre as nuvens? Não, meu amado. Não tem como, porque Paulo disse que ele é espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha o que Paulo também disse aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16.
Palavras do apóstolo Paulo, ministro da incircuncisão, apóstolo dos gentios. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Então Paulo estava falando para os irmãos que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Corinto, que embora aqueles irmãos tenham conhecido a Jesus de Nazaré segundo a carne, e a história dele, a historicidade de Jesus de Nazaré, depois da cruz, nós não conhecemos mais desse modo. Desse modo como? Como Jesus de Nazaré segundo a carne. E Paulo disse, assim que daqui por diante, depois da cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, olha, hoje nós não conhecemos mais Jesus como Jesus de Nazaré segundo a carne. Por quê? Porque da cruz para cá, ele é o Espírito. Nós conhecemos ele aqui agora como o Espírito, como Cristo, o ressuscitado. Então, amados, essa falácia já cai por terra aqui. Porque espírito não se vê. Não se vê espírito. Entende? E Jesus falou que tudo isso aqui ia acontecer antes da sua vinda. Antes da sua segunda vida. A igreja está aí, a chamada erradamente igreja está aí, em uma falsa esperança da grande tribulação. Porque a grande tribulação já aconteceu. Só que os judeus falavam muito por figura de linguagem. E os judeus entendiam o que era figura de linguagem. Então Jesus falou que um dos sinais que ia mostrar que ele ia voltar na sua segunda vida era a destruição do templo de Jerusalém. Ele estava dizendo, quando o templo cair, eu volto. E qual foi o ano, baseado na história, na historicidade, que o templo de Jerusalém foi destruído? Qual foi o ano que o templo de Jerusalém caiu? O templo de Jerusalém caiu, baseado na história, no ano 70 depois de Cristo. Quando o general romano, Tito II, filho de Vespasiano, invadiu Jerusalém com um soldado romano, com o exército romano, e o templo lá, ele invadiu o templo, matou os sacerdotes, tocou fogo dentro do templo de Jerusalém. Quando o templo caiu, Jesus voltou, vindo sobre as nuvens. E a expressão sobre as nuvens não é literalmente sobre as nuvens do céu. Vindo sobre as nuvens é trazendo juízo e justiça. Ele veio trazendo juízo e justiça e julgou todas as coisas. Depois ele entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Então, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, foi escrito em figura de linguagem. Olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 22. Está vendo? Isso aqui tudo é figura de linguagem. 2 Samuel, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, e o versículo de número 7. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Olha o que Samuel disse. Estando em angústia, invoquei ao Senhor. E a meu Deus clamei do seu templo. Ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 8. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. 9. Subiu a fumaça de seus narizes. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quer dizer que do nariz de Deus sobe fumaça? Não. Isso aqui está falando do juízo do Pai, do juízo de Deus, figura de linguagem. Subiu a fumaça de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Quer dizer que da boca de Deus sai fogo devorador? Não, é uma figura de linguagem. Carvões se encenderam dele. Quer dizer que em Deus tem carvão, tem carvões? Não, isso aqui é figura de linguagem. Versículo 11. E subiu um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Quer dizer,
Isso aqui é figura de linguagem. Quer dizer que o querubim subiu e voou literalmente, saiu voando? Não. Isso aqui é uma figura de linguagem. 12. E portenda pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvem do céu. 13. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. 14. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. 15. E disparou flechas. Quer dizer que Deus tem flecha para disparar? Não, isso aqui é juízo. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. Então isso aqui é uma figura de linguagem. Estava falando do juízo do Pai, da justiça de Deus. Deus trazendo um juízo. Olha o que Davi disse em Salmos 97. Salmos 97. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegra-se as muitas ilhas. 2. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Tá vendo? Justiça e juízo são a base do seu trono. 3. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra viu e tremeu. 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Então, isso aqui também fala da justiça e do juízo de Deus. Fala da manifestação do Pai, do juízo e da justiça, trazendo justiça e juízo, é vindo sobre as nuvens. Só que no sistema religioso, eles lê tudo, interpretam tudo literalmente, porque eles lêem literalmente e futurizam isso, jogam isso para frente, dizendo, vai ter uma grande tribulação, porque está escrito na palavra sobre grande tribulação. Mas no livro histórico de Mateus 24, versículo 21, Jesus de Nazaré assegurou, deu certeza para os seus 12 apóstolos, que também eram discípulos, irmão Reginaldo Bertoso, e disse, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ele disse que não vai haver mais grande tribulação, só que o sistema está aí pregando, é a besta, vai vir grande tribulação, e os crentes atribulados, perturbados na mente, com medo da besta, do chip e da grande tribulação. Só que a grande tribulação já ocorreu, já aconteceu antes do ano 70. Antes do ano 70 aconteceu a grande tribulação e se concretizou no ano 70. Tanto é que Paulo vivenciou a grande tribulação antes de 70. E Paulo morreu antes de 70 porque Nero, que foi o anticristo, mandou decapitar, matar Paulo, e Paulo morreu em meados do ano 68 depois de Cristo. Paulo não viu o Senhor vindo sobre as nuvens, trazendo justiça e juízo, que ocorreu em 70. O único que viu o Senhor vindo, trazendo justiça e juízo sobre as nuvens em 70, foi o último apóstolo, que foi João, que estava exilado na ilha por nome Pátimo, que ele estava lá durante a grande tribulação que estava ocorrendo. Com a concretização da grande tribulação em 70, ele viu o grande dia do Senhor, e o dia do Senhor ali para os judeus, o dia do Senhor era o sábado. Ele viu ali a concretização da grande tribulação, e ele viu Jesus vindo sobre a nuvem, ou seja, trazendo justiça e trazendo juízo. E os intitulados pastores pregam por aí: se prepare, igreja, Jesus está nas portas, Jesus está voltando. Mas dizer que Jesus está nas portas, que Jesus está voltando, é chamar Cristo de mentiroso. É dizer que o que está escrito na palavra não é digno de credibilidade. É chamar Cristo de mentiroso. Não fale mais por aí que Jesus está nas portas, que Jesus está voltando, porque isso é uma falsa esperança. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Isso já aconteceu em 70 depois de Cristo. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Eu vou ler aqui.
Marcos, capítulo 8, livro histórico de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Olha o que Jesus disse. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, ele falou a geração de hoje, do século 21, essa geração aqui, ou a geração da época dele lá, irmão Reginaldo Bertoso? Ele estava falando da geração da época dele lá, geração adúltera. Olha o que ele disse. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos, com os santo anjo. Capítulo 9. Dizia-lhes também, em verdade vos digo. Jesus nunca falou mentira. Ele sempre falou a verdade e sempre ele dizia, em verdade vos digo. Dizia-lhe também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns, as que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Então Jesus de Nazaré olhou para os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, e disse, em verdade vos digo, que dentre vocês aí, alguns não provaram a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E de fato, muitos dos discípulos, alguns deles não provaram a morte, foram preservados pelo Pai. Alguns deles, não todos, mas alguns deles foram preservados pelo Pai e não provaram a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Não provaram a morte. Entende? Então, Jesus disse isso aqui para quê? Para os brasileiros, para os crentes do Brasil? Não, disse isso aqui para os seus 12 discípulos. Mas no sistema religioso, os intitulados pastores dizem, olha, a grande tribulação vem aí. Só que antes que aconteça a grande tribulação, Deus vai enviar o profeta Elias. Para quê, pastor? Ah, porque Elias vai pregar para o povo se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. E para que o povo não morra e vá para o inferno, e para que o povo não passe pela grande tribulação. Porque a grande tribulação vai vir aí, mas só quem vai passar pela grande tribulação é os rebeldes, os adúlteros, os beberrão, as prostitutas, os homossexuais, as lésbicas. Os crentes que estão com sua vida no altar não vai passar pela grande tribulação. Aí Deus vai dar uma chance para esses crentes e para os ímpios, né, que eles chamam as pessoas que não frequentam seus templos religiosos, eles chamam de ímpio. Mas a palavra ímpio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno quer dizer aquele que pratica impiedade, perverso. Ímpios são os intitulados pastores, porque eles são perversos. O que eles praticam com o povo de Deus é uma impiedade, é uma perversão, é uma perversidade. É enganar as pessoas com esse livro na mão, por nome Bíblia, e ainda colocar o nome de Deus, que é santo e poderoso, na boca para enganar os incautos que não conhecem o Evangelho. Isso quer ser ímpio, quer ser perverso. Então, ele se baseia no livro aqui de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo de número 4, diz assim. Malaquias 4, 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei glória a Deus. Oxe! Cadê o resto? Ah, achei. A qual lhe mandei em Horebe para todo Israel. Né? Lembrava da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor foi o dia do acerto de conta com os judeus. Foi 70, depois de Cristo. 70 DC, o grande e terrível dia do Senhor. O dia do acerto de conta, que ele veio sobre a nuvem trazendo juízo e justiça. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um grande
antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Pode parar isso aqui. Então, no livro do profeta Malaquias, Deus usou o profeta Malaquias e disse, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um grande, o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor foi o juízo que ocorreu em 70. 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí os intitulados pastores pegam esse texto e futurizam, jogam para frente e diz, tá vendo, irmão? Antes que venha um grande dia do Senhor, antes que Jesus volte, ele vai enviar o profeta Elias. E o que é que Elias vai fazer? Elias vai pregar, meu irmão. Elias vai pregar com unção, com autoridade, e as pessoas vão se arrepender dos seus pecados, vão para a igreja, vão aceitar Jesus. Depois que as pessoas aceitar Jesus, a trombeta vai tocar e os crentes vão subir igual um bonequinho sobre a nuvem, para encontrar com Jesus sobre a nuvem. É isso que eles pregam. Mas vamos ler o texto e o contexto? 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eles estão esperando Elias ainda vir, né? Vamos lá. Mas no livro histórico de Mateus, capítulo 17, versículo 10 e diante, a Bíblia diz que Elias já veio. Ele não vai vir mais. Livro histórico de Mateus, capítulo 17, versículo 10. Olha o que está escrito. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mista que Elias venha primeiro? Porque os escribas, que eram intérpretes da lei, versado na lei mosaica, na Torá, eles escreviam, em papiros e em pergaminho. E os escribas deixaram escrito que antes que acontecesse o dia do juízo, Elias tinha que vir primeiro. E aí os discípulos de Cristo perguntou para ele, e os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mista que Elias venha primeiro? Foi uma pergunta interrogativa, porque tem ponto de interrogação. 11. E Jesus respondendo disse-lhes, graça e paz, irmão George Valente, seja bem-vindo à nossa live, ministro de uma nova aliança, pregador do Evangelho da Graça de Deus. Que Deus continue te abençoando, te usando e abençoando o teu lar, tua casa e toda a tua família em nome do Cristo ressuscitado. Melhor noite para o irmão debaixo da graça de Deus. Então, pregador George Valente, os intitulados pastores estão esperando ainda Elias vir. Eles dizem que o profeta Elias vai vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só que o profeta Elias, ele já veio. E os 12 apóstolos, os 12 alunos que também eram discípulos de Jesus de Nazaré, perguntou para ele e disse, Senhor, por que dizem então os escribas que é mista que Elias venha primeiro? Versículo 11, Jesus respondeu e disse, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Os intitulados pastores estão dizendo, vai haver a grande tribulação. Mas antes que venha a grande tribulação, o grande dia do Senhor, antes que Jesus volte sobre a nuvem para arrebatar a sua igreja, Deus vai enviar o profeta Elias, e Elias vai pregar nos 4 cantos do Brasil e do mundo, lá em Israel, vai pregar a mensagem do arrependimento, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que Deus não fira a terra com maldição. Mas aqui, no texto de Mateus capítulo 17, versículo 12, Jesus de Nazaré assegurou, deu certeza e disse para os seus 12 discípulos o seguinte, que Elias já veio, ele não virá mais, Elias já veio. Aí Jesus continuou dizendo, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram.
assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Quem matou Elias, o profeta, ou a pessoa que veio no espírito de Elias? Os mesmos que também fizeram padecer o Filho do Homem. O sistema religioso que estava de mão dada com Roma, os imperadores romanos da época, o sistema religioso que estava de mão dada com Roma. O irmão George comentou aí, Elias já veio há mais de 2000 anos e os nossos irmãos evangélicos estão aí viajando na maionese, aguardando que ele ainda venha. Com certeza, pregador, é verdade. Eles estão aí viajando na maionese, esperando, numa falsa esperança, Elias vir. Só que Jesus de Nazaré disse que Elias já veio. Livro histórico de Lucas, capítulo 1, versículo de número... Livro histórico de Lucas, capítulo 1, versículo de número... cinquenta e sete. Eu vou ler aqui no versículo 12, né? Mas para não deixar dúvida, eu vou ler a partir do versículo 5. Livro histórico de Lucas, capítulo 1, versículo 5. A epígrafe diz assim: o nascimento de João. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 7. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. 10. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha quem foi que veio no espírito de Elias, e não virá mais. O nome de João. 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, quem veio no ministério de Elias, no espírito de Elias, dando continuidade à mensagem do arrependimento para converter o coração do povo de Israel, da casa rebelde de Israel a Deus, foi João Batista. Foi João Batista que veio no espírito de Elias. Elias já veio mais de 2000 anos e os intitulados pastores estão pregando. Elias vai vir, vai pregar a mensagem do arrependimento e vai ser morto numa praça. Mas isso é antibíblico, porque Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 17, versículo 12, que Elias já veio. Ele não virá mais. Então, a chamada erradamente igreja está em uma falsa esperança da grande tribulação. Porque a grande tribulação, meu amado, ocorreu e foi concretizada em 70 depois de Cristo. Paulo, quando escrevia suas cartas paulinas às igrejas de Cristo, ouvindo as pessoas, Paulo estava vivendo a grande tribulação. Paulo já estava vivendo a grande tribulação, já estava debaixo da grande tribulação. Só que a grande tribulação continuou após a morte de Nero em 68 depois de Cristo, porque Nero se matou. Depois que Nero se matou, quem assumiu o trono foi Vespasiano, e a grande tribulação continuou. Uma vez que a grande tribulação continuou, em 70 ela acabou, foi concretizada quando Jesus de Nazaré veio sobre a nuvem trazendo juízo e justiça, julgou os judeus
julgou Israel através de Tito II. Quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém com os soldados romanos, a grande tribulação acabou ali. E Jesus voltou ali. Mas Jesus voltou para quem ali? Voltou para quem? Para os judeus, trazendo juízo e justiça. Então, em Marcos capítulo 13, versículo 19, olha o que Jesus de Nazaré disse. Livro histórico de Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição, ou seja, tribulação ou grande tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então Jesus de Nazaré disse que jamais haverá uma grande tribulação mais. Não vai ter. Já ocorreu essa grande tribulação. Não vai ter mais grande tribulação. E quando Paulo escrevia as suas cartas paulinas, Paulo estava escrevendo sobre a perseguição de Roma à igreja de Cristo, que eram vidas pessoas, e Paulo já estava debaixo de uma grande tribulação. E Paulo anunciava à igreja sobre o grande dia do Senhor, sobre o arrebatamento, sobre a vida de Cristo, sobre as nuvens, ou seja, trazendo juízo, trazendo justiça. E até Paulo pensou também que ele seria, que ele seria também arrebatado junto com a igreja e que ele veria, irmão George, também a vinda do Senhor. Paulo pensou que ele ia ver também a vinda do Senhor, mas Paulo morreu no ano 68 depois de Cristo, quando ele perdeu sua cabeça a mando de Nero, a mando do imperador Nero, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14. Olha o que Paulo disse para a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14. Aqui. Olha o que Paulo disse. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Graça e paz para o irmão José Carlos Monteiro. Deus continue te abençoando, meu amado irmão. O Senhor, teu lar e toda a tua casa e tua família. Tamo junto. Melhor noite para o irmão, debaixo da graça de Deus. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então o apóstolo Paulo, ele pensou também que ele está vivo até 70. E que ele ia ver a vinda do Senhor. Jesus vindo sobre as nuvens, trazendo justiça e juízo sobre o povo de Israel. Ele pensou que ele está vivo, por isso que ele usou a expressão, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então Paulo pensou também que ele ia estar vivo até 70. Só que Paulo morreu em meados do ano 67 a 68, provavelmente no que se pode prover, depois de Cristo. Paulo não viu Jesus vindo sobre as nuvens, trazendo juízo e justiça para os judeus. Ele não viu. O espírito dele voltou para o Pai antes de 70. Entende? Então, o que acontece? Os intitulados pastores olham para a igreja de Cristo e dizem: a grande tribulação vai ocorrer. Vocês vão passar pela grande tribulação. Se prepare, ore, consagre, jejum, venha para os cultos, não perca culto, venha para a igreja. Jesus está nas portas, Jesus está voltando, a igreja vai passar pela grande tribulação. E é uma falácia, irmão. É uma falsa esperança, porque a grande tribulação já ocorreu e não vai ocorrer novamente. Entende? Isso é uma falácia. E eles dizem, mas também está escrito em Apocalipse sobre a besta e sobre o sinal da besta. Mas a grande besta do Apocalipse capítulo 13 foi o imperador romano Nero. Nero que foi a grande besta do Apocalipse capítulo 13. Aonde as pessoas lá no Império Romano, para comprarem, para venderem,
E para comercializarem, tinha que ter o número da besta, o número do anticristo, que era 666, que era o número de homem. O número 666 era o número do imperador romano Nero. Então, o que acontece? Eles usam Apocalipse e diz também sobre a grande tribulação, sobre a besta e sobre o anticristo. Mas tudo isso é uma falácia, porque tudo isso já aconteceu. A besta do Apocalipse foi Nero. O número de Nero era 666, número de homem, e era conhecido como número da prosperidade. As pessoas, para comprarem, venderem, comercializar, tinham que ter o número de Nero. Entende? Então, ele diz, Apocalipse foi escrito para nós. Só que Apocalipse não foi escrito para mim. Apocalipse não foi escrito para você. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam localizadas na província romana da Ásia Menor. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas que estavam no território asiático. E não para a igreja do Brasil, nem para o México, nem para o Japão, nem para o Canadá, nem para os Estados Unidos. Tanto é que no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 9, está escrito assim. E tudo isso aqui, João escreveu o livro de Apocalipse entre os anos 68 depois de Cristo, provavelmente no que se pode prover. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 68 depois de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1 está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então o livro de Apocalipse foi escrito no ano 68 depois de Cristo, já estava perto do ano 70. Já estava perto da parousia. E quando João escreveu esse livro, ele estava exilado em uma ilha rochosa por nome Ilha de Pátimo, a qual o imperador romano Nero, lançou João lá na Ilha de Pátimo. E ele ficou lá isolado. E a grande tribulação já estava ocorrendo nessa época. E João escreveu essa carta debaixo da grande tribulação. E as 7 igrejas da Ásia Menor já estavam vivendo a grande tribulação. Então, João já estava entendendo que o dia do juízo já estava perto. João já estava entendendo que o ano 70 já estava perto. Tanto é que no versículo de número 3 está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. O tempo de quê? Da parousia. O tempo de quê? Da vinda de Cristo, que ocorreu em 70 DC depois de Cristo. Já estava perto. E João, sabendo disso, escreveu e disse, porque o tempo está próximo. Graça e paz, irmão Falsoso Aguiar, ministro de uma nova aliança. Deus continue te abençoando, eleito, abençoado. Tamo junto aí, pregador, pregando esse verdadeiro evangelho da graça de Deus, do Cristo ressuscitado. Deus continue te abençoando. Eu declaro a melhor noite de nossas vidas nessa noite para a glória de Deus Pai. Eu declaro que essa já é a melhor noite de nossas vidas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 é o que está escrito: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ou seja, na tribulação. João estava dizendo aos judeus de origem judaica, que ele era companheiro daqueles irmãos, não meu companheiro, não companheiro dos crentes brasileiros, não companheiro da igreja do Brasil. Ele estava dizendo que ele era companheiro na tribulação dos judeus, dos cristãos da sua época, da sua geração, e não dessa geração. Eu, João, que também sou vosso irmão, ele disse, eu sou vosso irmão e companheiro na aflição, porque João também estava passando pela grande tribulação. Ele disse, vocês não são só, eu sou companheiro nessa grande tribulação com vocês, rapaz. E companheiro na aflição, ou seja, na grande tribulação, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo.
Então, durante a grande tribulação, João foi parar a mando de Nero na ilha por nome Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, porque ele não negou a Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, os intitulados pastores dizem que é domingo. Mas o dia do Senhor aqui, isso aqui é uma figura de linguagem, os judeus entendiam. O dia do Senhor aqui, irmão Jorge Valente, é sábado. João disse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor para os judeus era o sábado. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. 11. Que dizia, o que vê, escreve-o no livro e envia-o a essa igreja da França, dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá, do México. Está escrito assim? Não, senhor. Está escrito assim. Que dizia, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, o livro de Apocalipse não foi escrito ao Brasil, não foi escrito às igrejas na França, não foi escrito às igrejas do Brasil. O livro de Apocalipse foi escrito às 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Os intitulados pastores pegam essa passagem, futurizam e aplicam hoje para os gentios, para a igreja gentílica de Cristo e dizem, está vendo? Está escrito em Apocalipse. A besta vai se manifestar. Está escrito em Apocalipse. O anticristo vem aí. O chip da besta. Tudo isso é uma falácia. Porque Apocalipse é um jornal velho, é um jornal vencido. O livro de Apocalipse já se cumpriu e foi escrito em figura de linguagem. E os judeus entendiam o que era figura de linguagem, porque no antigo pacto, os judeus entendiam o que era figura de linguagem, e o pai, até Jesus de Nazaré, falava com os judeus por parábola, metáfora, figura de linguagem. Os judeus entendiam que era figura de linguagem. Jesus de Nazaré falava, irmão Jorge Valente, por parábola com os judeus. Já conosco, com nós, os gentios, o pai não fala por parábola. Os judeus, às vezes, não entendiam o que Jesus estava pregando, pois ele falava por parábola. Já nós, gentios, entendemos claramente o que o pai fala conosco, porque nós, gentios, estamos desfrutando do melhor do pai, porque o pai não fala conosco por parábola. O pai abriu o coração e revelou seu coração para nós. O pai fala conosco hoje claramente por intermédio do evangelho da graça do Cristo ressuscitado. E nós, gentios, entendemos claramente o que o pai quer falar conosco por intermédio do evangelho. Então, nós somos privilegiados. Nós estamos desfrutando do maior do Pai. A igreja de Cristo gentílica não vai passar por grande tribulação, porque sobre a igreja de Cristo gentílica não há tribulação, não tem grande tribulação e não há condenação. Romanos capítulo 8, Paulo disse, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, o filho das pessoas, não vai passar por grande tribulação. Por que, irmão Fabiano Santana? Porque a igreja de Cristo, o filho das pessoas, estão reinando em vida e em perfeita vitória. Romanos capítulo 5, a saber o versículo 17, Paulo voltou do terceiro céu, cheio da unção de Deus, olhou para a igreja em Roma e disse, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão por um só, Jesus Cristo. A igreja de Cristo, filho das pessoas, não está com medo de grande tribulação, ela está reinando. Eu estou reinando, nós estamos reinando em perfeita vitória, temos o dom da justiça e estamos reinando por um só, a saber, o Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Então isso é uma falácia para criar medo nas pessoas, para prender as pessoas dentro dos seus alçapões. Eles prendem as pessoas com o chip da besta, sendo que isso é uma falácia. Eles prendem as pessoas com Apocalipse,
Tem até uma cantora aí que canta, mas no Apocalipse a igreja estará no céu. Mas não é no Apocalipse que a igreja de Cristo, o Filho das pessoas, vai estar no céu. Porque Apocalipse é um jornal velho, é um jornal vencido, é uma notícia que já aconteceu. O livro de Apocalipse já se cumpriu. Não é para os gentios, foi para os judeus. A igreja de Cristo, o Filho das pessoas, o espírito dela vai voltar para o Pai no tempo do Pai. Nós estamos reinando em vida em perfeita vitória. Vamos desfrutar aqui nessa terra de tudo quanto Deus preparou para nós desfrutarmos com nossa família. Vamos comer tudo quanto o Pai preparou para nós comermos. Vamos continuar aqui reinando em vida em perfeita vitória. Quando nós cumprimos a nossa missão, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão. A minha missão é pregar o Evangelho da Graça e denunciar os lobos, denunciar o engano, denunciar os falsos profetas, denunciar os pastores mercenários, as heresias do sistema religioso. Cada um tem uma missão. Quando nós cumprimos esse propósito, essa missão que o Pai nos deu, o nosso espírito vai voltar para o Pai. Mas não vai ser no Apocalipse, porque o Apocalipse não foi escrito para nós. O Apocalipse já se cumpriu e foi escrito para os judeus. Então, amados, tudo isso é uma falácia. Não existe grande tribulação. A grande tribulação já aconteceu. Na época do imperador romano Nero, na época dos imperadores romanos. E a grande tribulação foi concretizada quando o templo de Jerusalém caiu em 70, através do general romano Tito II, filho de Vespasiano. Então, Paulo, durante o seu ministério, ele já estava passando e sofrendo, já estava debaixo de grande tribulação. Quando Paulo estava escrevendo suas cartas às igrejas, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, Paulo já estava debaixo de grande tribulação. Só que essa grande tribulação se concretizou no ano 70 depois de Cristo. E os crentes estão aí. Ah, é a besta. É a grande tribulação. Irmão, vamos passar por grande tribulação. O preço das coisas vai aumentar. E eles vão em Apocalipse capítulo 6. As coisas vão aumentar. Vai ter morte na terra. Tudo isso, meu amado, já aconteceu em 70. Apocalipse capítulo 6. Tudo aquilo ali fala do juízo de Deus. Não tem nada para nós hoje. Porque sobre a igreja de Cristo não há juízo. Não há condenação. Eu já vou encerrar essa live. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 6. A epígrafe, a abertura dos primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem, vem. 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O primeiro cavaleiro que estava acima do cavalo branco, que foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer, foi o general romano Tito II. Ele saiu já vitorioso para vencer em 70 e ele venceu. Porque Deus usou a espada de Tito II para fazer juízo sobre Israel, sobre os judeus. Então o primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6 foi o general romano Tito II. E os crentes falam, é o anticristo. Ele saiu vitorioso e para vencer. Está vendo, irmão? É o anticristo que vai se manifestar.